Olá a todos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as interfaces entre cultura, ciência e arte, em diálogo, não somente entre elas, mas também com a educação, eu vou abordar aqui alguns outros pensadores que tiveram esses conceitos de alguma forma abordados em sua área de atuação, sejam artistas ou pensadores, cientistas. E nesse sentido é interessante porque para os estudos de educação e de formação de professores, como é o caso de vocês, esse tipo de abordagem na atualidade faz toda a diferença. Por quê? Porque ele contradiz o paradigma atual de que o conhecimento se dá de forma disciplinar, ou seja, conhecimento dividido em disciplinas específicas que não dialogam entre si. O grande desafio da atualidade, segundo o Edgar Morin, que é um pensador que a gente vai estudar em outra videoaula e em aulas presenciais, e além do Morin, outros pensadores, a grande maioria dos que a gente está tratando aqui, tem esse tipo de pensamento de que o grande desafio da atualidade é transpor essa barreira do conhecimento, ou seja, é recomeçar um diálogo entre as áreas do conhecimento e enxergar possibilidades de interface entre elas, porque o pensamento não se dá de forma dividida e estanque, ele se dá de uma forma geral. E a maneira como nós acessamos esse conhecimento e lidamos com ele não é separada, ela acontece de uma forma conjunta. E nesse sentido a educação precisa se rever. E esses pensadores que estão sendo abordados nessas aulas, e nessa videoaula aqui especialmente, têm esse tipo de ideia a respeito de educação vinculada à cultura, ciência e arte em diálogo. O primeiro deles que a gente vai falar a respeito é Haroldo de Campos. Na verdade, um poeta e tradutor brasileiro, mas que teve um olhar muito interessante para a questão da ciência. E é nesse sentido que ele nos interessa aqui. O Haroldo de Campos tem um diálogo muito interessante que está disponibilizado na plataforma para vocês, feito com o físico, que também será abordado aqui mais adiante, nessa videoaula, em que os dois, Haroldo de Campos e o Luiz Carlos de Menezes, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, eles têm um diálogo chamado O Acaso. E além de belíssimo, esse diálogo entre os dois se mostra interessante nessa questão das interfaces, porque você tem um poeta falando sobre ciência e arte e um físico falando sobre ciência e arte. De forma muito competente, os dois vão traçar interfaces de possibilidade entre as duas áreas. Nesse sentido, eu recomendo que vocês assistam o vídeo, o link está disponibilizado na plataforma. E o Haroldo de Campos, nessa área da ciência, ele se interessou bastante por estudos específicos que ele tratou dentro da sua poesia. Aqui eu coloquei alguns exemplos das traduções conceituadas de Haroldo de Campos. A Ilíada foi uma delas, direto do grego, ele traduziu a Ilíada. E ele foi também o criador da teoria da poesia concreta, que tenta levar questões visuais para a área da poesia, questões geométricas, questões de imagem visual, que a gente vai estudar com mais detalhes durante a aula presencial também. A Máquina do Mundo Repensada é um poema belíssimo do Haroldo de Campos, em que ele vai tratar, inclusive, sobre questões de ciência nesse poema, vai falar do Newton, do Einstein, vistos a partir de um olhar de poeta, e essa interface é que nos interessa principalmente. E essa é uma obra muito famosa do Haroldo de Campos, Galáxias, em que ele, com esse olhar de poeta, vai falar a respeito da criação do universo, mas não só do universo como cosmos, mas do universo da linguagem também. É uma obra muito bonita que a gente vai falar um pouco a respeito durante a aula. Trago aqui alguns exemplos de poesia concreta para vocês terem uma ideia do que ele e outros autores de poesia concreta tentaram trabalhar
a base da poesia concreta é a visualização da palavra. Então, eles queriam transformar a poesia em objeto, um objeto palpável, visualmente palpável, e até em objetos palpáveis do ponto de vista material mesmo. Então, aqui eu tenho 3 exemplos que eu separei para vocês, que mostram poesia concreta, que a gente vai falar também um pouco mais detalhadamente durante a aula e no debate em aula. Luiz Carlos de Menezes, então, que eu já havia citado para vocês, é o físico que dialoga com Haroldo de Campos, nesse vídeo que está postado na plataforma, e os dois falam sobre o acaso. E, muito interessante, o Luiz Carlos de Menezes atua com muita intensidade na área da educação atualmente no Brasil. É um pensador muito respeitado. O interessante do trabalho do Luiz Carlos de Menezes é que, embora ele seja um físico de prestígio, inclusive educador e consultor da Unesco, né, na área de educação e cultura na atualidade, ele também é poeta. A gente tem um exemplo aqui, esse livro, Lições do Acaso, é um livro do Luiz Carlos de Menezes em que ele dedica a poesia. São belas poesias que a gente vai ver durante a aula presencial. Vou trabalhar um pouco com vocês a esse respeito e mostrar que ciência e arte podem dialogar de uma maneira muito bonita. E outro exemplo de livro, e aqui já falando sobre a física, mas de uma maneira provocadora, né? Vale a pena ser físico? Mostra um pouco o tom do trabalho do Luiz Carlos de Menezes. Ele pensa a questão da ciência e da arte de uma maneira bastante original, que vale a pena ser visitada. Por isso que a gente vai falar um pouco sobre ele e de como o pensamento do Luiz Carlos de Menezes tem atuado na educação na atualidade. Rolando de Azeredo Campos é o autor do livro que eu sugeri como leitura para vocês nesse semestre, que a gente vai debater em sala de aula. Ele é doutor, mestre e bacharel em física, e ele também traz um olhar muito interessante sobre as interfaces nesse livro aqui, que é o livro de sugestão de leitura para vocês nesse semestre. Arte e ciência, né, tudo junto, a palavra não está separada. Nesse livro, o Roland vai falar a respeito de várias áreas do conhecimento, da ciência, sempre em diálogo com a arte, mas de um ponto de vista muito original, em que a linguagem entra como suporte de ambas as áreas e que serve como um desdobramento para a gente pensar um pouco possibilidades de diálogo entre elas. Então, a partir da linguagem, do uso dos signos, é que ele vai fazer essa interface entre arte e ciência de uma maneira muito interessante, muito original. E para quem não leu, então, o livro ainda, sugiro que o faça, porque ele vai ser tema de debate, a leitura de todo esse livro, nesse semestre. Um outro pensador muito interessante que a gente vai estudar durante as aulas é o Jacques Fuchs. Ele é graduado em matemática, mestre em ciência da computação e doutor em literatura comparada. Vejam só a formação do Jacques Fuchs. E o interessante desse estudioso, né, dá para ver pela formação dele que ele tem um diálogo tanto com a matemática quanto com a literatura, é que a tese de doutorado do Jacques Fuchs ganhou o prêmio da CAPES de tese de 2011. E, interessantemente, ganhou esse prêmio por quê? Porque faz essa interface que eu venho falando para vocês, que é muito importante na atualidade, entre duas áreas do conhecimento aparentemente distantes, literatura e matemática, que já é o livro publicado, né, a tese do Jacques Fuchs, já publicado na forma de livro, em e-book, inclusive, que vocês podem acessar e ler. Eu sugiro a leitura. E esse aqui é um outro livro dele, interessantíssimo também, em que ele aplica na prática as teorias estudadas nesse livro aqui, de interface entre literatura e matemática. Então, aqui é a tese, né, uma pesquisa que ele desenvolve de possibilidades de interface entre as duas áreas, e aqui ele atua como escritor, aplicando os conceitos daqui para cá.
E é muito interessante a originalidade com que ele trata do assunto, e até por isso é que a tese foi premiada, porque, como eu venho dizendo a vocês, em um contexto como o nosso, que necessita urgentemente de revisão na área do conhecimento, na área do ensino, o Jacques Fuchs é uma voz inovadora, que traz um exemplo de como a literatura e a matemática podem dialogar de uma maneira rica. Então, nesse sentido, a gente vai estudar esses pensadores também presencialmente. Não deixem de acessar a plataforma e ler os textos sobre cada um deles, para que o diálogo e o debate fiquem mais ricos. Até lá, então.